Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, em parceria com o Cid Concursos, se tornando o maior site de videoaula das Américas. Então venha comigo, vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Meu companheiro, eu quero que você entenda o seguinte. Se você está estudando para o CESP, você tem de entender algumas estratégias. Primeiro, não é de uma hora para outra que você vai dominar o conteúdo de língua portuguesa, nem a banca. Então, por mais que você faça um bom curso presencial ou até mesmo um bom curso online, você tem de destinar horas de estudo em casa, ou pelo menos uma hora ou alguns minutos, porque é importante que você revise esse conteúdo. Por exemplo, nós temos alguns tipos de perfis para os alunos. Tem o concurseiro ratão, já está há muito tempo estudando. Esse camarada tira de letra qualquer turma, qualquer módulo. Tem aquele que está iniciando. Aí o que acontece? Ele ou é esperto ou ele começa a dar mole. Vamos entender. Se você está há muito tempo sem estudar, você tem de saber estudar. Então, estou vendo aquele conteúdo, estou tendo dificuldade. Por que você está tendo dificuldade? Porque você está há muito tempo sem ver. É como se estivesse malhando. Está há muito tempo sem malhar ou nunca malhou e vai malhar, pô, você vai sentir dor, não vai? E depois de um tempo, se você continuar naquele exercício, não fica forte? Estudar é a mesma coisa. Então não é num primeiro momento que de repente você vai pegar. E aí você precisa fazer o quê? Revisar. Muito aluno fala assim para mim, Sidney, eu tenho uma dificuldade tremenda em língua portuguesa. O que eu preciso fazer para ficar fera? O segredo é estudar e repetir várias e várias vezes o estudo. Por exemplo, hoje a gente vai estudar ortografia. Ortografia não tem uma regra básica. A regra está lá no latim. E a gente não sabe latim. Não é o caso. Então tem que fazer o quê? Eu tenho que estudar, fazer questões anteriores para poder fazer o quê? Massificar aquele conteúdo. Então é assim que funciona. Agora, eu não posso, num primeiro momento, poxa, estou com dificuldade, aí eu não vou mais estudar. Ou então vi só uma vez e pronto, acabou. É o suficiente para eu aprender. Não é assim que funciona. Eu tenho alguns alunos que estudaram comigo, por exemplo, há uns 5, 6 anos. Aí uma vez o aluno falou assim para mim, caraca, Sidney, a aula que eu estudei contigo há 6 anos, eu tive uma dificuldade, hoje em dia eu tenho uma facilidade tremenda. Sabe por quê? Porque quando ele estudou comigo há 6 anos, ele já estava há 10 sem estudar. Então ele não estava vendo nada, é óbvio, porque ele não estava entendendo bulhufas do que eu estava falando, ou muito pouco. 6 anos depois, o camarada estudando, ele conseguiu acompanhar a linha de raciocínio porque ele já tem uma base. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, concurso público não é para quem tem preguiça de estudar, é para quem quer realmente estudar. Então, se num primeiro momento eu estou tendo dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou cair para dentro, porque pode ter certeza, você vai conquistar o teu objetivo. Agora, se num primeiro momento eu já desisto, e outra coisa, a gente tem de ter noção da falsa impressão de facilidade. Língua portuguesa, tudo bem, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma borboleta colorida, não. Esses dias um aluno falou assim para mim, poxa, Sidney, a sua aula de regência demora 3 horas, mas, poxa, eu vejo o professor dando uma aula de regência em 40 minutos. Não é possível você pegar e dar uma aula de regência em 40 minutos? Claro que não. 40 minutos se eu fosse fazer o basicão. O basicão eu dou em 10 minutos. Agora, se você quer realmente saber as pegadinhas, você tem de mostrar muito mais. Então é por isso que a nossa aula de regência tem 3 horas aí de aula, pelo menos, porque a gente trabalha regência verbal, regência nominal e cai para dentro. Então, meu companheiro, quando a gente quer mostrar as pegadinhas, a gente não mostra só aquilo que é fácil, não. Aquilo que é fácil, a gente faz aquela provinha que tem lá do ensino fundamental. Agora, quando você vai fazer uma prova em que a banca é o CESP, você não pode dar mole, porque de vez em quando o camarada, o avaliador, ele é traiçoeiro, ele vai utilizar uma pegadinha. É por isso que a gente mostra as pegadinhas da banca, beleza? Então vamos cair para dentro agora e perceber como é que o CESP trabalha essa ortografia. Detalhe, a aula de hoje funciona como se fosse um combo, porque quando a gente trabalha a questão de ortografia, a gente não trabalha só a ortografia propriamente dita, a gente trabalha também o processo semântico, então um mistão de ortografia e semântica. Então vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Aqui alguns conceitos básicos para a gente poder direcionar a aula. Então observa aqui comigo, ó. Questões de ortografia avaliam a escrita das palavras e exigem muita atenção à leitura das alternativas.
Não há exatamente regras para a ortografia. Esse é um assunto que só se aprende com muita leitura. Há, porém, alguns macetes que podemos usar para identificar algumas letras e determinadas palavras, além de vocábulos que sempre são cobrados em provas. E é o seguinte: para eu fazer questão de ortografia e questão de semântica, a base é a leitura. Então você tem de ler muito, bastante. Sidney, eu não tenho tempo mais para ler Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Eu também não quero que você leia isso. Você não vai virar um leitor ávido desse tipo de literatura. Mas você tem de ser sim um leitor ávido pelas leituras que são cobradas na sua prova. Hoje em dia cobram muito textos dissertativos, mas você também tem de dominar textos narrativos, tem de entender a descrição. Agora, você tem de entender textos de atualidades. Eles vão cobrar na prova de vocês ou a atualidade ou a discursiva. E quando você faz uma prova discursiva, ou o camarada cobra um assunto da atualidade, ou ele cobra um tema específico. E ainda assim é preciso que você domine algo sobre a atualidade para poder mandar bem naquela escrita ali. Sem contar que mesmo que ele cobre algo específico, ele vai abordar os valores linguísticos. Ele vai sim ver se tem coesão, coerência, se tem uma pontuação correta, se a crase está correta, se o acento está correto, se a palavra está escrita corretamente. Várias questões vão te perguntar em relação ao sentido, em relação à semântica. Como é que eu aprendo isso? Lendo. Ah, professor, mas eu leio muito já. Tem de ler jornal, tem de ler revista, tem de ler tudo isso. Mas tem de ler com foco. Tem de ler com dicionário em mãos. Às vezes a gente vê uma palavra e pensa assim, caraca, nunca vi essa palavra. Depois eu vou procurar o significado. Não deixe para depois. Veja na hora. Esse depois nunca chega. Então anota ali, se possível até coloca num caderninho, porque isso vai ampliar seu vocabulário. No dia que você for fazer uma produção textual, você vai tirar de letra, porque você já tem uma bagagem, um escopo bacana, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Olha aqui comigo, Exa com S, exa com Z, ex com S, ex com Z. Observa que a pronúncia é a mesma. Então, para a gente poder matar, é uma diferenciação gramatical. Quando eu pego esse exa com S, ele corresponde a um adjetivo. Quando eu pego esse exa com Z, ele corresponde a um substantivo. Então, na hora que eu digo natureza, natureza é adjetivo ou é substantivo? Natureza é substantivo. Então, eu coloco com Z. Olha os macetinhos aqui. Portuguesa. Vamos pensar. Se eu tenho uma pizza portuguesa, ou se a mulher é portuguesa, esse portuguesa é ou não é um adjetivo? Então, portuguesa aqui vai ser com S. Quando a gente diz língua portuguesa, portuguesa está caracterizando a língua. Então, funciona de forma adjetiva. Calabresa. Aí o aluno pira. Caraca, e agora? O que eu faço? Não sei o quê. O que é isso? Gente, vamos lá. Calabresa é uma palavra que funciona como adjetivo. Caraca, o aluno pira. Como assim é um adjetivo? Tá maluco, Sidney? A própria linguiça calabresa, ela na verdade é proveniente da Calábria, que é uma região que tem na Itália. Então, se vem da Calábria, calabresa é um adjetivo, entendeu? Que é para caracterizar quem vem da Calábria. Então, calabresa aqui é com S. Você já deve ter visto no mercado. Agora, e beleza? Beleza é um substantivo. Então, beleza é com um Z. Pronto? Matamos? Então, vamos lá. E quando a gente pega ex com S e ex com um Z? Aí tem o aluno que brinca, o meu ex é com X. Não estou falando disso, né? Vem aqui comigo, A ideia é a mesma. Então, com S é adjetivo. Com Z é substantivo. Eu coloco aqui palidez. Palidez é um substantivo que vem de pálido. Então, aqui, palidez com Z. Francês não é o cara que vem da França? Se calabresa é com S porque vem da Calábria, francês, que é o cara que vem da França, é com o quê? Com S. Francês. Agora, e burguês? Burguês também é um adjetivo. Aquele burguês safado, não? Então, não estou falando isso, né? Então, como burguês é um adjetivo, também é com S.
Aí a gente tem aqui pequenez e pequinês. Pequenez é aquele cara que é pequeno, então derivou de pequeno. Então eu tenho aqui, ó, com Z. E quando eu coloco pequinês, é o cara que vem de Pequim. Então, se o cara que vem da França é com S, o cara que vem de Pequim também é com quê? Também é com S. Beleza? Tranquilo? Show? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima é bem interessante porque trabalha isar com S e isar com Z. Lembrando que aqui a gente pode até pensar na questão do verdadeiro sufixo. Esse isar aqui é realmente um sufixo. E é o verdadeiro sufixo. O isar com Z é, na verdade, apenas o acréscimo da terminação verbal ar a uma palavra que já possui o quê? O S. Beleza? Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Pesquisar. Pensa comigo. A palavra pesquisa não já tem o S? Então, pesquisar vai ser também com o quê? Com S. Então, aqui, ó, pesquisar. Analisar. Aí, não é de anal, né, galera? Pelo amor de Deus. Analisar vem de análise. Então, assim, ó, análise. Que é com S. Só que aqui, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, há diversos tipos de candidatos agora que estão estudando para a banca CESP. Então, tem o candidato que simplesmente estuda a língua portuguesa, mas tem aquele camarada que gosta de estudar línguas estrangeiras. E ele domina muito bem o inglês. Aí, na hora que ele escreve, que ele fala análise, ele fala analyze. E é escrito com Z. Aí esse camarada mistura muito língua portuguesa, inglês, coisa e tal, na hora ele fica na dúvida, caraca, aí ele vai, né, pensar no inglês, vai botar com Z, vai escrever análise com Z. Tem que tomar muito cuidado. Análise no inglês, analyze é uma coisa e análise é outra. Então, ó, aqui é a língua portuguesa, então muito cuidado você que tem o hábito sempre de estar falando aí, ó, inglês. Cuidado, tá? Então, a análise é com S, então analisar também será com o quê? Com S, beleza? Agora, harmonizar, vem da palavra harmonia. E harmonia não tem o S. Então, aqui vai ser o verdadeiro sufixo, vai ser o isar com Z. Higienizar, vem de higiene. Então, vai ser o verdadeiro sufixo isar com Z. Próxima, finalizar. Vem da palavra final, que não tem S, então finalizar é o verdadeiro sufixo com Z. Realizar, também não tem S, né? Vem da palavra real, realidade, então não tem S, então vai ser o verdadeiro sufixo com Z. Tranquilo ou não tranquilo? Então, muito cuidado com a palavra análise e com a palavra analisar para não dar mole no dia e colocar com Z, beleza? Vamos para o próximo aspecto aí, ó. Gente, esse daqui é muito, mas muito importante para você que está aí se deparando com a banca CESP. Quando o CESP cobra ortografia, ele gosta muito de cobrar as famosas dúvidas frequentes. Muito, 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 muito. Então, se é afim junto, se é afim separado, se é cerca, se é acerca. E principalmente o uso do porquê. Várias provas da banca CESP utilizam o uso do porquê. Só que eles são bem previsíveis. Se eu domino basicamente o conceito, eu não vou dar mole nunca. A gente vai entender o conceito. Até mesmo porque você, às vezes, vai fazer uma prova para o CESP, mas vai fazer uma prova para outra banca, que cobra isso até um pouco mais aprofundado. Mas, conceitualmente, vamos nos ligar nisso. Eu tenho o porquê separado sem acento, eu tenho o porquê separado com acento, eu tenho o porquê junto com acento, e eu tenho o porquê junto com acento. Então, separado com e sem acento, junto com e sem acento.
Se a gente fosse estudar isso a fundo, à risca, a gente ia perder um tempão, porque ia ter que falar de classes gramaticais, quando está junto é só uma classe, quando está separado são duas classes. A questão do acento, a gente ia ter que falar de acentuação gráfica, e a gente não precisa. A gente precisa apenas dominar esse conceito de junto e separado que a gente aprendeu na época da escola, no ensino fundamental. A gente vai pensar na palavra casamento. Se está junto ou se está separado. Beleza? Vamos entender isso. Ó. Vou deixar a tela aqui em branco. Eu tenho 4 tipos de porquês. Eu tenho o porquê separado e sem acento. Eu tenho o porquê separado e com acento. Eu tenho o porquê junto e sem o acento. E eu tenho o porquê junto com acento. Essa história de dizer que um é para pergunta e o outro é para resposta, isso não tem serventia. Isso não é válido. Não vai ter 100% de eficácia. Agora, pensar em junto e separado vai te auxiliar. Então vamos lá. Primeiro, quando um termo está separado, vamos pensar no casamento. Imagina um camarada que casou há 3 semanas. Ele vai se separar por qualquer besteira? Não. Ele vai separar somente se tiver um bom quê? Motivo. Então, se estiver subentendida a palavra motivo, é separado e sem acento. Por exemplo, eu posso dizer por que motivo. Então, aqui, ó, vai ser separado e sem acento se estiver subentendida a palavra motivo. E quando está separado e com acento? Se está separado, também está subentendida a palavra motivo. Aí, normalmente, o que a gente explica? A gente explica um processo tradicional. Até mesmo porque tem serventia em várias questões. A gente diz que este porquê está no final da frase. Só que não é obrigatoriamente no final da frase. Aí a gente pensa, para ser final da frase tem que ter o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. É ou não é, Sidney? Não, não é bem assim que a banda toca. Este porquê separado com acento, ele tem de estar no final de uma pausa. Ou seja, tem de ter uma pausa. Pode ser simplesmente uma vírgula. Então, por quê? Vírgula. E aí eu vou iniciar a outra estrutura. Na hora que eu botei essa vírgula, eu fiz uma pausa. Então, se está aqui com vírgula, é separado e com acento também. Porque esse que se torna um monossílabo tônico terminado em E, por isso que ele é acentuado. Aí que vem a questão da acentuação gráfica. Agora eu quero que você se ligue na seguinte. Se você perceber que de certa forma ele está com uma pausa, ele está ao final de uma estrutura, porque pode não ser o final da frase, pode não ser o final do período, mas ele está tendo uma quebra ali, está no final de alguma estrutura, então é separado e com acento. Agora, e se for o porquê junto? Vamos pensar, se está separado, tem de ter algum motivo. E se o camarada está casado há 10, 20, 30, 40 anos? Alguma coisa de bom tem, não é? Então tem uma causa ou explicação. Sidney, eu tenho muita dificuldade em perceber o valor semântico da causa e da explicação, quando é o porquê. Eu já mato para você agora de cara. Isso é muito importante. E ele indica causa ou explicação porque ele é uma conjunção. Aí a gente sabe que o porquê é uma das poucas conjunções em que a gente, de acordo com o contexto, pode mudar o sentido. Tanto é que eu sempre digo para o meu aluno gravar as conjunções, porque das 100 conjunções que normalmente a gente tem, 95 tem sempre o mesmo valor e apenas umas 5 alteram o valor de acordo com o contexto e o porquê uma dessas. Gente, para ser explicação, obrigatoriamente tem de ter um cunho imperativo à frase anterior. Então tem de ter ordem. Se eu digo, João, sai daqui agora porque eu não gosto de você, se tem ordem, tem de ter uma justificativa. Então este porquê eu não gosto de você é um porquê explicativo. Agora, se não for o caso, provavelmente haverá uma relação de causa e consequência. Pode ficar ligado nisso. Tem ordem? É explicação. Não tem ordem? É causa. E com certeza haverá o valor de causa e consequência. Agora, não consigo analisar dessa forma. Tenho dificuldade. Tem uma outra forma, Sidney? Tem uma forma muito simples. Se você puder pegar aquele porquê e substituir pela palavra pois, será junto e sem acento. E este último porquê aqui, ó, galera, pode ver que ele está junto e com acento. Gramaticalmente, ele é um substantivo. E para que esse camarada se torne um substantivo, tem de ter um artigo
antes dele para que isso aconteça. E para finalizar, eu vou dizer o seguinte, lembra que eu disse que essa história de que o porquê separado é para a pergunta e o porquê junto é para a resposta não tem serventia? Vou provar que nem sempre funciona assim. Este porquê separado e sem acento, quando está subentendida a palavra motivo, o que funciona é exatamente como um pronome interrogativo. Mas ele pode funcionar como um pronome relativo, quando eu puder substituir a expressão pelo termo pelo qual. Afinal de contas, a gente sabe que o pronome relativo que se assemelha ao pronome relativo qual. A única diferença entre eles é que o que não concorda e o qual concorda. Então eu boto a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. Se eu botar o qual vai variar. Então eu vou botar a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais, os homens os quais. Tendo em vista o conceito básico, vamos tentar fazer aqui as questões. Vamos lá, ó. Não sei por que você se foi, né? Aquela musiquinha, aquele sambinha, ó. Então vamos lá. Não sei por que motivo você se foi. Dá ou não dá para eu pensar na expressão motivo? Então é separado e sem acento. Por que parou? Parou por quê, né? Por que parou? Por que motivo parou? É ou não é? Não dá para eu pensar assim? Então é separado e sem acento. Este é o time porque tenho carinho. Este é o time por que motivo tenho carinho? Este é o time pois tenho carinho? Ou este é o time pelo qual tenho carinho? E aí, ó, se dá para eu botar a expressão pelo qual, também vai ser separado e sem acento. Então, ó. Este é o time porque tenho carinho. O que funcionando como pronome relativo, fazendo referência ao termo anterior time. E este por é uma preposição exigida pela estrutura anterior. Na verdade, pela estrutura posterior. A estrutura que aparece depois do pronome relativo. Quem tem carinho por alguma coisa. No caso, eu tenho carinho pelo time. Tranquilo? Beleza? Agora, parou por quê? Parou por que motivo? Só que observa que agora, ó, tem um sinal aqui para alterar, para mostrar a pausa. Então é separado e com acento. Não sei o porquê disso tudo. Observa que apareceu antes da palavra porquê. Apareceu o artigo o. E o que o artigo faz com qualquer classe gramatical? A gente aprendeu lá na aula de classe gramatical. Ele é capaz de substantivar qualquer outra classe. E o porquê substantivo é junto e com acento. É tão substantivo que dá até para jogar para o plural. Eu posso dizer os porquês. E essa última estrutura. Não vou à praia porque está chovendo. Não vou à praia porque motivo está chovendo. Não vou à praia pelo qual está chovendo. Ou não vou à praia pois está chovendo. Se dá para eu colocar o pois, é junto e sem acento. Detalhe. A gente mencionou o valor semântico, não mencionou? Este porquê, ele é causal ou explicativo? Olha a estrutura. Tem ordem? Não, não tem valor imperativo. Agora, observa. Tem causa e consequência? Tem. Qual é a causa? É a chuva. E a consequência? Não ir à praia. Agora, para você que aprende muito bem apenas por esses quadros mnemônicos, já foi. Para você que gosta de um algo a mais, eu trouxe aqui uma brincadeira para a gente, ó. O samba do porquê. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu só ver se eu vou precisar mudar alguma coisa aqui, né? Para a estrutura. Vamos lá, ó. O ritmo é na música do Almig Neto. Porque eu não sei se está correto, eu copiei e colei do meu arquivo, mas vamos ver, ó. É assim, ó.
Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar, é que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção, o porquê vai acentuar e ficar junto, quando acento mandar, é sem acento e separado que eu te digo quando for igual ao pelo qual o motivo tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo como Sidoca diz, no curso lá que eu vou viver feliz. E aí se liga, tá vendo? Aqui tem um errinho, ó. O porquê vai acentuar e fica junto quando o artigo mandar. É separado e acentuado, é sem acento e separado que eu te digo, ó. Vamos até alterar aqui agora, ó. Vamos aproveitar, vou alterar aqui no próprio material aqui com você, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Vou alterar aqui agora, ó, para você ficar bonito, ó. Aqui, ó. É sem acento, e separado que eu te digo. Foi. Então, ó, já ficou bonito, já voltou, já está no esquema, já vai no material corrigidinho para você, tá? Então, observa que a gente tem o porquê separado, com e sem acento, o porquê junto e com e sem acento. Então, a musiquinha, só para frisar mais uma vez, ó. Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar. É que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento por se tratar de uma conjunção. O porquê vai acentuar e ficar junto quando o artigo mandar. É sem acento e separado que eu te digo, quando for igual ao pelo qual ou motivo. Beleza? Dominou esse sambinha, dominou o uso do porquê. É muito comum que o CESP faça o quê nesse tipo de expressão? É muito comum ele perguntar se eu posso substituir o porquê junto pelo porquê separado, ou o porquê separado pelo porquê junto. Depois de toda essa explicação, eles são ou não são completamente diferentes? Então dá para substituir um pelo outro? É óbvio que não. Beleza? Então, se cair isso na tua prova, não marque toca, tá? Então, vamos lá, vamos adiante. Mal com U e mal com L. Observa a pronúncia, não é mal, é mal, mal com U e mal com L. Aqui é o seguinte, este mal com U, ele é um adjetivo. E este mal com L, ele é um advérbio. Falar apenas isso para o aluno, às vezes, não faz tanta diferença. Então, vamos logo no bizuzinho, né? O mal com U pode ser substituído pela palavra bom, que é um adjetivo. E o mal com L pode ser substituído pela palavra bem, que é um advérbio. Lembrando que o adjetivo, você viu na aula de classes gramaticais, ele se relaciona a quem? Ao substantivo. Ele acompanha o substantivo, ou seja, ele caracteriza o substantivo. E o adjetivo, você também viu na aula de classes gramaticais. Quer dizer, o advérbio. O advérbio, ele serve para indicar uma circunstância, mas ele também serve para modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, basicamente, o mal com U está ligado a quem? Ao substantivo. E o mal com L pode estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Então vem aqui comigo, ó. Ela não está mal vestida. Eu posso substituir pela palavra bom? Ela não está bom vestida? Não, mas eu posso substituir pela palavra bem. Ela não está bem vestida. Então, se eu posso substituir pelo bem, é o mal com L. A luta do bem contra o mal, né? Existe uma luta do bem contra o mal. Aqui, gente, se eu coloquei bem, eu só posso colocar mal com L. Existe até um macetinho, né? Com um ditado popular, há males na vida que vem para o bem. Então, mal com L, bem.
Pedro não é um mau sujeito. Eu não posso dizer que o Pedro não é um bem sujeito, mas eu posso dizer que ele não é um bom sujeito. Então, se eu posso trocar por bom, vai ser o mal com o U. E não há mal que sempre dure. Não há bom que sempre dure ou não há bem que sempre dure. Então, não há bem que sempre dure, então não há mal com L que sempre dure. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima. Ó. A próxima é extremamente traiçoeira. Mas extremamente traiçoeira. Muito, 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 muito. Aqui é o seguinte. Aqui a gente tem o básico e tem o algo além. O algo além é que pode um dia te derrubar se você não se condicionar a gravar. Então vem comigo, ó. Basicamente, como é que a gente aprende isso? A gente tem o senão junto e o senão separado. Observa que o senão junto é só uma palavra, o senão separado são o quê? 2 palavras, é óbvio. Esse senão junto, ele normalmente tem valor positivo, tem valor de oposição. E esse senão separado tem valor de quê? De condição. Maceteando, esse senão separado dá para trocar por caso não. Ó, se, conjunção condicional, caso, marca também um valor condicional. E o senão junto, que indica o valor positivo, né, de determinada forma, eu posso substituir por caso contrário. Ou até mesmo pensar na expressão ou então. Aqui, ó. Se não estudar, ficará de castigo. E aí observa, se você não estudar, ou seja, se estudar, tá tranquilo. Mas se não estudar, caso não estude, ficará de castigo. Então eu estou criando uma condição. Então esse senão aqui, ó, é separado. Agora olha a próxima, que estrutura esquisita. Comprei 8 livros, se não 9. Caraca, Sidney, é sério? Dá para escrever assim? Existe. Comprei 8 livros, caso não 9. Opa, que loucura é essa? Então vamos lá. Quando eu tenho a noção de condição, é separado. E quando eu tenho também a noção de proximidade, também será separado. Então, comprei 8 livros, se não 9. Sei lá, eu não estou muito certo, né? Então, é quase que uma dúvida, mas comprei 8 ou 9, sei lá. Então, comprei 8 livros, se não 9. Caso não 9, é mais ou menos uma dúvida que o camarada teve ali, e aproximadamente 9, sei lá, com aquele valor de aproximadamente de dúvida até de determinada forma. Sim, gente, isso existe? Isso existe. Eu sei que é estranho, mas é assim mesmo, tá? Agora, olha a próxima. Estude, senão ficará de castigo. Estude, caso contrário, ficará de castigo. Estude ou então ficará de castigo. Olha o valor da oposição aqui. Então, aqui, ó, eu tenho senão junto. Olha a outra, que bacana também. Não havia ninguém senão ela. Se na questão da proximidade aqui, desse valor até de dúvida, nesse conceito da possibilidade, a gente colocou separado, aqui é na questão da exceção. Não havia ninguém, exceto ela. Se a gente tivesse numa aula de raciocínio lógico, isso daqui seria muito louco para analisar, né? Mas perceberam que num momento o camarada, opa, exceto ela, tinha ela. Então, quando a gente pensa na questão da exceção, né, exceto ela, esse senão é junto, tá, galera? E existe um outro senão que pode aparecer, que também é junto. É quando este senão significa defeito. Por exemplo, o meu pai, ele é o meu ídolo, mas o meu pai é vascaíno. Então, meu pai tem um senão, ser vascaíno, ou seja, ele tem um defeito de ser vascaíno. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos para a próxima. Essa daqui, gente, ó, pode marcar o asterisco no seu materialzinho também, porque assim como o porquê é muito cobrado nas provas do CESP,
a expressão acerca de e cerca de também são muito cobradas. Até mesmo porque, às vezes, isso não fica muito claro para o aluno. Ele aprende acerca, junto, acerca, separado. Isso não tem nada a ver com senão junto, com senão separado. Aqui, na verdade, quando eu tenho a expressão acerca, isso significa assunto. Assunto. E quando eu tenho esse cerca aqui significa proximidade. Isso cai muito no CESP, então fica ligado. Discursou, pontinho, pontinho, problemas políticos. Eu discursei na questão da proximidade dos problemas políticos ou é um assunto? Discutir. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido. Nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2 a 1, né? O que é o curso 2 a 1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2 a 1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.